Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para realizar mais um pequeno estudo dos acontecimentos finais, segundo o conhecimento e sabedoria que o bom Deus tem me dado. Amém, irmãos? Neste vídeo, meus irmãos, vamos ver a passagem de Atos 15, verso 16. O que diz isso? Entendeu? Atos 15, verso 16. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei. O que quer dizer isso daqui? Será? Então, meus irmãos, aqui está falando que Jesus vai voltar. Mas ele não está dizendo que ele vai voltar aqui para arrebatar para o céu. Não estou pregando contra o arrebatamento. Vai existir o arrebatamento sim. Depois das tribulações do Apocalipse, depois do 1000 anos que o Senhor Jesus vem reinar nessa terra. Aí sim vai existir o arrebatamento, tá, meus irmãos? Então não estou pregando contra o arrebatamento. Só que não vai existir arrebatamento antes das tribulações do Apocalipse. Tá entendendo? E após as tribulações do Apocalipse, o Senhor Jesus vem reinar 1000 anos em cima dessa terra. Os 1000 anos falados em Apocalipse 20, versos 4. Então aqui em Atos 15, 16, diz, né? Depois disso voltarei, quer dizer, a palavra de Jesus falando, né? Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Tabernáculo quer dizer tenda, casa, tá entendendo? Porque antigamente o povo Israel, quando andava pelo deserto, eles habitavam em tenda, né? Aquelas barracas, né? É chamado de tabernáculo, chamado de tenda, né? É a casa que eles moravam, né? No deserto. Reedificarei a sua ruína e eu restaurarei. Vai restaurar. Essa passagem aqui, né, que nós vemos aqui em Atos, ela foi lida lá em Amós 9:11, que estava escrito lá em Amós 9:11, né? Em que diz aqui, Amós 9:11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo. Você vai restaurar a casa de Davi, né? Vai restaurar o povo de Israel, vai restaurar o mundo todo, tá? Para que volte a ser como é nos dias da antiguidade. Aqui, ó. Vou ler completo o versículo aqui, ó. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Ó, vai restaurar a casa de Davi, quer dizer, o trono de Davi, para que seja como na antiguidade, como no passado, como antigamente. Eu já fiz um vídeo falando que o povo de Israel será restaurado como antigamente na terra de Israel, na terra de Canaã. As 12 tribos de Israel será restaurada como antigamente. Nós vemos aqui. Está entendendo? Só que o trono de Davi hoje está caído. Para a casa de Davi, quer dizer, o trono de Davi. Por quê? Porque hoje não tem ninguém sentado no trono que foi de Davi e reinando sobre o povo de Israel. Tá entendendo? Por que isso? Pelas iniquidades do povo de Israel. Pelo fato do povo de Israel ter entrado na terra de Canaã, comido, se fartado, virado as costas para o seu Deus e ter começado a seguir ídolo. Então está se cumprindo hoje a profecia de Oséias 3:4, em que diz: porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei. Israel hoje não tem um rei sentado no trono que foi de Davi, né? Sem rei, sem príncipe, sem sacrifício. Hoje o povo já não oferece sacrifício a Deus, porque o templo do Senhor está caído, destruído, e o altar também, onde que era oferecido sacrifício de animais a Deus, está destruído. Então hoje o povo já não oferece sacrifício de animais a Deus, porque está se cumprindo a profecia de Oséias
3:4. Sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou idolar. Porém, em Oséias 3:5, no verso seguinte, diz: depois, né, depois, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e nos últimos dias. Tremendos se aproximarão do Senhor, da sua bondade. Nos últimos dias, quer dizer, esses últimos dias falados aqui, são os 1000 anos da restauração. Os 1000 anos falados em Apocalipse 20, versos 4. Entendeu? Então, aqui não está falando, os filhos de Israel buscarão o seu Deus para sempre, eternamente. Não, nos últimos dias. Né? Nos últimos dias, aqui na terra, que são os 1000 anos. Porque após o milênio da restauração, após o 1000 anos, né, virá o julgamento final, o trono branco de Apocalipse 20:11, aí virá a vida eterna espiritual no céu, onde não terá terra velha e nem terra nova. Já falei várias vezes sobre isso, entendeu? Então hoje, o povo de Israel não tem um rei sentado no trono que foi de Davi. Está entendendo? Para se cumprir a profecia de Oséias 3:4. Em que diz: porque os filhos de Israel, quer dizer, o povo de Israel, ficarão por muitos dias sem rei e sem oferecer sacrifícios de animais ao seu Deus. Aí no 5, no verso 5, depois os filhos de Israel, quer dizer, o povo de Israel, voltarão buscará seu Deus nos últimos dias, quer dizer, nos 1000 anos da restauração. Entendeu, meus irmãos? Continuando nossos estudos, meus irmãos, Davi foi um homem justo, né? Davi foi um homem muito temente a Deus, um homem justo. Então Davi vai ressuscitar, Davi vai reviver, tá entendendo? Para herdar a nova terra. Por quê? Porque esse é o vídeo de número 70, e no vídeo passado, no vídeo de 69, vimos várias passagens falando que os justos permanecerão na terra, quer dizer, herdarão a terra. Está entendendo? Que nem diz lá em Provérbios 2:21. Porque os retos justos permanecerão na terra, mas os pecadores serão arrancados da terra. Está entendendo? Então o que acontece? Os justos de todas as épocas, está entendendo? Juntamente com os que passarem pela tribulação do Apocalipse e não receberem o sinal da besta e foram degolados e mortos, vão reviver, conforme fala em Apocalipse 20, versos 4, e reinar 1000 anos com Cristo. Esta é a primeira ressurreição, conforme fala logo em seguida em Apocalipse 20, verso 5, que diz: esta é a primeira ressurreição, e reinaram com Cristo 1000 anos, tá entendendo? E durante esse reinado de 1000 anos, Deus vai levantar um renovo de Davi. O que é um renovo? Um broto, né? Cheio de vigor, tá entendendo? Conforme fala aqui em Isaías, tá entendendo? Isaías 4:2. Naquele dia, né? Quer dizer, será no 1000 anos, né? O renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será orgulho e a glória para de Israel, que foram salvos. Está entendendo? Então fala aqui no Isaías 4:2 do renovo do Senhor, né? O renovo, né? O broto que brotará de Davi. Por quê? Porque o Senhor Jesus é descendente da tribo de Judá, a mesma tribo de Davi. Entendeu, meus irmãos? Aí, meus irmãos, o que diz aqui, se nós formos em Isaías 9:7, Jesus é considerado o príncipe da paz, né? 9:7 diz: ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sob o trono de Davi. Entendendo? Quer dizer, o trono que Davi sentou e reinou sobre o povo de Israel será dado ao Senhor Jesus, né? Aí, ó, Isaías 9:7. Ele, né, o Senhor Jesus, estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sob o trono de Davi. Quer dizer, né? O Senhor Jesus estará sentado no trono que foi de Davi e reinando sobre o povo de Israel.
durante os 1000 anos. Porque no Novo Testamento, lá em Mateus, Lucas, Marcos, João, encontramos várias passagens chamando o Senhor Jesus de Rei de Israel, Rei dos Judeus, Rei de Jerusalém. Então, durante os 1000 anos, o Senhor Jesus será o Rei de Israel, sentado no trono que foi de Davi, na terra de Israel. O mundo inteiro será santo e bendito do Senhor, porque os pecadores já foram destruídos e mortos, serão lá no cemitério, mas ainda não foram julgados durante os 1000 anos. Os justos de todas as épocas vão reviver e herdar o novo céu e a nova terra. Para sempre não, durante 1000 anos. Tá? Então, meus irmãos, haverá paz, porque o Senhor Jesus estará sentado no trono que foi de Davi e reinando sobre o povo de Israel. O mundo inteiro será santo. Cada nação terá um rei, mas será rei santo e bendito de Deus. Entendeu? Que diz lá em Zacarias 14,16: Eu que restarem de todas as nações irão de ano em ano, quer dizer, uma vez por ano, em Jerusalém adorar o Senhor. Quer dizer, os reis de todo o mundo, sendo rei santo e justo, irão uma vez por ano na terra de Israel, na Nova Jerusalém, adorar o Senhor e levar presente ao Senhor. Amém, irmão? Por quê? Porque o Senhor Jesus estará reinando na terra de Israel durante os 1000 anos. Entendendo? Então, meus irmãos, o tabernáculo que foi de Davi, né? O trono que foi de Davi, será dado ao Senhor Jesus. Está entendendo? Eu fui lá na Bíblia, catei todas as passagens que estavam lá na Bíblia e coloquei no capítulo 122 do meu livro. O trono de Davi será dado ao Senhor Jesus. Capítulo 122 do meu livro, Acontecimentos Finais, Novo Céu e Nova Terra. Pela editora Viseu. Amazon Magalu, livro físico e livro digital. Amém, irmão? Então, no capítulo 122 do meu livro, vamos ver umas passagens aqui que fala que o trono que foi de Davi será dado ao Senhor Jesus. Isaías 9,7. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. A passagem que nós já acabamos de ver, né? Isaías 16,5. Então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade, no tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi quer dizer, a casa de Davi, o trono que foi de Davi. Jeremias 23,5. Levantarei a Davi um renovo justo, e, como rei que é, executará juízo e justiça na terra. Está entendendo, irmão? Jeremias 33,15. Naqueles dias, 1000 anos, tá? Nos 1000 anos, tá entendendo? E naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Tá vendo? Amós 9,11, a passagem que nós já vimos, né? Naquele dia, nos 1000 anos, levantarei o tabernáculo caído de Davi, que está caído, e vou restaurá-lo. E depois a passagem de Atos 15,16, que já vimos: voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e reedificarei as suas ruínas, e a restaurarei. Veja aqui, em Atos 15,16. Está falando que Jesus vai vir aqui e vai arrebatar. Não, ao contrário. Voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, a casa de Davi, que está caída. Está entendendo? Então essa história aí, que Jesus vem agora e vai arrebatar os evangélicos, os crentes para o céu, tá entendendo? Vai acabar com tudo. Mentira, falsos ensinamentos, tá entendendo? Essa história do arrebatamento agora, antes das tribulações do Apocalipse, é um ensinamento que começou de 100 anos para cá. Antigamente, tempos atrás, não eu via esses ensinamentos. De 100 anos para cá que inventaram-se, né, esse arrebatamento para o céu, de uma hora para outra, invisível. Ninguém vai para o céu, mano, sem antes passar pelo julgamento final, meus irmãos. Tá entendendo? O que diz a palavra aqui? Né? Que o trono que foi de Davi, lá na terra de Israel, que Davi sentou e reinou sobre o povo de Israel, será dado ao Senhor Jesus e ele vem reinar aqui. Tá entendendo? Lá em Apocalipse
20, verso 4, fala, e reinaram com Cristo 1000 anos. Os falsos ensinamentos, muitos falsos ensinamentos falam que esse reinado de 1000 anos é no céu. É mentira, falso ensinamento, mano. Como que é no céu, que nós vemos que a Nova Jerusalém, né, em Apocalipse 21, 2 e 3, tá entendendo? A Nova Jerusalém vem do céu para a terra, ela desce de cima para baixo, vem para a terra. Não tem nada indo da terra para o céu, arrebatado para o céu. Tá entendendo? Então como que esse 1000 anos será de reinado no céu? Mentira, falsos ensinamentos, meus irmãos. Tá entendendo? Então vemos, o trono de Davi será dado ao Senhor Jesus e ele reinará 1000 anos em cima dessa terra. Então os animais serão mansos, não haverá mais guerra no mundo, os ídolos serão destruídos da face da terra. Tá entendendo? O mar não vai existir mais, no lugar do mar terá terra fértil para todo mundo. O leão comerá capim como um boi, porque haverá paz entre os homens e haverá paz entre os animais também, meus irmãos. Viu que maravilha, que beleza? Só que o diabo, Satanás, o inimigo, ele quer esconder todas essas maravilhas que Deus ainda vai realizar em cima dessa terra. Resumindo, meu irmão, de uma hora para você vai ser arrebatado para o céu e fique em paz, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não é bem assim não, meus irmãos. Busque a verdade. Tá entendendo, meus irmãos? Coisa mais difícil, mano, é quando o povo, mano, eles procuram, eles estão seguindo a tradição, tá entendendo? Eles estão seguindo a tradição, estão assim, ó, tá entendendo? Eu aprendi assim, deixa assim, é mais fácil eu ficar aqui, ó, no zap, do que eu buscar a verdade, estudar a verdade, tá entendendo, meus irmãos? É assim, o povo não procura, quando chega uma pessoa pregando uma coisa diferente, ele não procura investigar, tá entendendo? Que nem quando Paulo foi pregar lá em Bereia, os bereanos ouviram Paulo e Silas pregar, mas foram lá na Bíblia confirmar, ver se batia. Hoje não, as pessoas estão preocupadas com o zap, com a internet, tá entendendo, meus irmãos? E não procuram investigar, buscar a verdade. Ele fala, foi criado assim mesmo, meus pais seguiam isso, e continuam seguindo aquilo. Tá entendendo? Ele procura investigar a verdade. E tudo se resume nisso, né? Nos falsos ensinamentos. O irmãozinho, fica em paz por aí, porque tá tudo bem, Deus está contente, feliz com você. Daqui a pouco Jesus vem aqui, pega você, arrebata, leva pro céu, tá tudo bem, mano. Tá entendendo? Falsos ensinamentos, mano. Jesus vem reinar 1000 anos em cima dessa terra ainda. Essas terras se tornaram o jardim do Éden, tá entendendo? Que nem fala em Ezequiel 36, 35. Porque essa terra assolada tornará como o jardim do Éden. Isaías 51, 3 também diz, porque essa terra assolada ficará igual ao jardim do Éden, tá entendendo? Para sempre? Não, 1000 anos, meus irmãos. Porque Jesus tem que reinar 1000 anos em cima dessa terra. Sabe por que Jesus tem que reinar 1000 anos em cima dessa terra? Já falei várias vezes e nunca me canso de falar, porque é verdade. Porque todos os inimigos têm que ser colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus, que nem fala em 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que seja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olha, presta atenção. Nessa passagem que Jesus falou em Mateus 5,18. Tá entendendo? Olha o que Jesus diz em 5,18. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, quer dizer, céu e terra vão passar, né? Nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Olha, e Jesus está falando aqui, o céu e a terra não vão passar, quer dizer, um dia vai passar. Se o Senhor Jesus está falando aqui em Mateus 5,18, que o céu e a terra não passarão, quer dizer, não deixarão de existir, não passarão, até que toda a lei dada através de Moisés seja cumprida sem cair um tio ou um jota da lei. Porque foi dada ao povo de Israel e o povo de Israel entrou na terra de Canaã, abandonou seu Deus e não cumpriu toda a lei dada através de Moisés. Então, a vontade de Deus passaria em branco? Será que Deus deu uma lei injusta para o povo de Israel? A lei é santa, boa e justa, mas o povo de Israel se tornou um povo pecador, cometendo muitas abominações diante de Deus. Aí não conseguiu cumprir a lei. Aí veio o Senhor Jesus aqui em Mateus 5,18 falando, o céu e a terra não passarão, até que toda lei seja cumprida sem cair um jota ou um tio da lei. Hoje é cumprida? Não. No passado Israel cumpriu? Não. Quando será cumprido esse daqui, mano? Durante o 1000 anos que o Senhor Jesus estiver reinando. Tá entendendo? Hoje, as nações estrangeiras, mano, oferece, vai lá na terra de Israel celebrar a festa dos tabernáculos.
Tabernáculo quer dizer tenda? Não, né? Mas está escrito em Zacarias 14:16. Olha aí, olha. Porque os que restarem de todas as nações subirão de ano em ano, quer dizer, irão de ano em ano na Nova Jerusalém, na terra de Israel, para adorar o Senhor e celebrar a festa dos tabernáculos, a festa das cabandas. Aí, tá vendo? Voltando. No passado, na lei, o povo não tinha que celebrar a festa das cabanas, dos tabernáculos. Aí, ó. Zacarias 14:16. E o que restarem de todas as nações subirão de ano em ano para celebrar a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Quando que isso vai acontecer, meus irmãos? Quando? No 1000 anos, mano. Tá entendendo? Então tem resposta para tudo. Veja que tudo bate, tudo confere, mano. Tá entendendo? Mas as pessoas continuam ali, mano. Tá entendendo? Por quê? São muitos os falsos ensinamentos. E as pessoas não buscam a verdade. Busca a verdade, mano. Tá entendendo? Que Deus abençoe e dê sabedoria e entendimento. Amém, irmão?